nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. É desejo do nosso coração que a graça do Senhor Jesus esteja inundando o seu lar, a sua vida e toda a sua família. Nós queremos pedir a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. O tema do nosso programa hoje é o que é o Natal? Quem vai trazer uma mensagem aos nossos corações é o pastor Luiz Henrique, da 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Maringá. Também quero dizer para você que nos assiste, você que gosta do programa O Caminho da Vida, que quer entrar em contato conosco, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou você pode mandar uma mensagem em SMS para o telefone da nossa produção, que é o 44-8414-3940. Também nós colocamos à sua disposição alguns canais com a intenção de abençoar o seu coração. Um desses canais é o nosso Disque Paz. É uma ligação amiga para todas as horas da vida. Disque Paz 3025 3333, uma ligação gratuita, você pode ouvir uma mensagem abençoadora ao seu coração. Também colocamos à sua disposição o programa na internet, para que você possa assistir novamente e replicar para alguns amigos aqueles programas que você achou mais relevante, aqueles que abençoaram mais a sua vida ou que falaram mais a sua realidade. Você pode fazê-lo acessando o canal do programa O Caminho da Vida no YouTube, www.youtube.com/O Caminho da Vida, ou acessando o nosso blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com, ou ainda tornar-se um dos nossos amigos no Facebook, que é facebook.com/O Caminho da Vida. Tudo isso porque nós queremos estar mais próximo de você, queremos estar levando a mensagem do Senhor de uma maneira mais clara, mais fácil e também mais acessível. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer um pedido. Nós estamos precisando de algumas Bíblias para doação. É uma tribo indígena e eles precisam de Bíblias na linguagem caingangue e na linguagem guarani. Essas Bíblias estão à venda, nós temos ali 400 Bíblias à venda na linguagem caingangue e 100 Bíblias à venda na linguagem guarani na Sociedade Bíblica do Brasil. Cada uma dessas Bíblias custa R$10 e a intenção é levar essas Bíblias às tribos indígenas, colocar a palavra de Deus nas mãos dos índios, na linguagem deles, para que eles também venham entender o que é o Natal e o que é Cristo Jesus. Se você puder colaborar conosco, anote esse telefone que vai passar aí na parte inferior do seu vídeo, 9803-8182. Vou repetir, 9803-8182. Você vai falar com o pastor Eliseu, ele vai orientá-lo como você pode fazer a sua doação, ou comprando direto da Sociedade Bíblica e repassando, ou até passando para ele o dinheiro para que ele faça a compra e depois nós vamos prestar contas disso aqui no programa O Caminho da Vida. Precisamos de 500 Bíblias para evangelização, 400 na linguagem caingangue e 100 delas na linguagem guarani. Se você puder colaborar com o programa O Caminho da Vida, para que nós levemos a palavra de Deus a povos que ainda não conhecem, anota aí o telefone, 9803-8182. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Depois nós voltamos com o pastor Luiz, trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil.
capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática. Para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. O que é o Natal? O texto que nós vamos ler está em Gálatas capítulo 4, nos versículos de 1 até 7, e você vai poder acompanhar enquanto nós fazemos a leitura desse texto. Diz o seguinte, de acordo com a minha versão: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Estamos em um período de Natal e há inúmeros textos conhecidos que normalmente são lidos e pregados nessa época. E se o assunto é Natal, pode ser que nesse momento alguém esteja pensando que eu li o texto errado. Afinal, o que é que Gálatas 4 tem a ver com Natal? Mas eu afirmo a você que se olharmos bem para toda a Bíblia, nós veremos um Natal escondido em cada parte dela. Nesse nosso caso, eu quero que você veja comigo, sem mais demoras, o que é o Natal para o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, o Natal é a contagem regressiva de Deus para o mundo. Vou ler novamente. Em primeiro lugar, o Natal é a contagem regressiva de Deus para o mundo. Nesse texto, podemos ver o Natal no versículo 4, quando Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Aqui o apóstolo usa a expressão grega tu pleroma to chronou, que é traduzida por plenitude do tempo. Eu fiz questão de colocar isso porque essa expressão é usada para descrever um tempo cronológico que chegou ao seu fim. Um tempo pleno, um tempo cheio, um tempo completo. Jesus, portanto, não nasceu naquele dia e naquela época por ser um momento mais oportuno, ou então porque as coisas estavam bem, era um momento apropriado. Não é isso. To pleroma, to chronou não significa isso. Ele nasceu naquele dia e naquela hora porque a ampulheta de Deus zerou sua contagem. Plenitude do tempo significa isso. Eu até coloquei a ampulheta, a imagem da ampulheta e uma mão nesse ponto, justamente para especificar isso, que a ampulheta zerou sua contagem, a areia parou de cair no relógio de Deus e chegou a hora de Jesus nascer, não tinha outro momento. Eu gosto de explicar isso da seguinte forma: plenitude do tempo é como aquele momento em que uma pedra foi lançada para cima, então ela atinge seu ponto mais alto e após isso ela começa a sua jornada descendente. E tudo o que ela tem pela frente a partir daí é uma descida em direção à mão que arremessou. Plenitude do tempo, portanto, é o momento
em que o relógio de Deus para de contar progressivamente e dali em diante começa a contar regressivamente. Deus cria a humanidade, o homem peca, é expulso do jardim e nesse exato momento o Criador começa a contar o tempo para o nascimento do menino Jesus. Natal, portanto, de acordo com Gálatas 4, é o momento em que o tempo para de ser contado progressivamente por Deus e começa a ser contado regressivamente, até que a humanidade, como uma pedra arremessada para cima, retorne à mão de Deus, que é quem a arremessou. Mas além de ser a contagem regressiva de Deus para o mundo, em segundo lugar, o Natal é quando os escravos se transformam em filhos. Nosso texto diz que Jesus nasceu para que recebêssemos a adoção de filhos, como diz o versículo 5, e que agora que você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, é o que diz o versículo 7. Esse ensino que o texto traz faz coro também com o texto de João 15, versículo 15, em que Jesus diz aos seus discípulos que aqueles que eram chamados servos de Deus agora passam a ser chamados de amigos de Deus. E também está de acordo com o texto de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que em Jesus, aqueles que eram criaturas de Deus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. O nascimento de Jesus é quem fez isso acontecer. Portanto, para o apóstolo Paulo, Natal é sim o momento em que os escravos se transformam em filhos. Mas além de, para Paulo, Natal ser a contagem regressiva de Deus para o mundo, além de ser o momento em que os escravos se transformam em filhos, em terceiro lugar, o Natal é a passagem da lei para a graça. O versículo 5 nos diz que Jesus nasceu a fim de redimir os que estavam sob a lei. E o 3 diz que antes disso nós estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Traduzindo tudo isso, então, o que Paulo está querendo dizer é que antes de Jesus nós éramos escravos de uma lei que governava esse mundo, assim como também nós éramos escravos da lei que Deus havia dado ao seu povo. Sem essa lei de Deus, nós viveríamos aprisionados à lei do mundo. O fato é que, de uma forma ou outra, nós éramos escravos de alguma lei. E o nascimento de Jesus, no entanto, serviu para libertar aqueles que estavam debaixo de ambas as leis. O mesmo apóstolo, em um outro texto, no caso, no texto de Efésios, no capítulo 2, no versículo 15, nos diz que o nascimento e a morte de Jesus estabelecem a graça como meio de salvação, abolindo a lei que vigorava até aquele momento. Até o nascimento de Jesus e até a sua morte, só era salvo aquele que buscasse seguir a Deus através da obediência sincera da lei. Esse era o preço que se pagava para ser salvo. Por causa daquele nascimento em Belém, por causa do primeiro Natal e, consequentemente, vida e morte de Jesus, nós somos salvos não mais porque cumprimos a lei. Agora nós somos salvos pela graça, ou seja, nós somos salvos de graça, sem que tenhamos a necessidade de pagar de alguma forma por essa salvação ou de merecê-la de alguma maneira. Eu quero concluir dizendo que a próxima vez que você vir as pequenas luzes de Natal piscando na sua frente, lembre-se que mais do que indicarem uma época de férias, mais do que lembrarem que você precisa comprar o presente do seu amigo secreto, mais do que ensinarem que seu 13º está chegando, lembre-se de que o nascimento de Jesus inaugurou uma contagem regressiva que vai zerar no dia em que nos encontrarmos com Deus. Nos promoveu a categoria de filhos e por isso nós não somos mais escravos. E ainda nos deu o presente maior de todos, que é a possibilidade de sermos salvos de graça, sem que precisemos pagar por isso com a obediência. Que Deus ilumine o Natal e a mente de todos nós. Feliz Natal a vocês, um próspero ano novo e que Deus nos abençoe.
diferentes. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Programa Caminho da Vida, uma mensagem abençoada que o pastor Luiz Henrique nos trouxe acerca do que é o Natal. Acredito que talvez ele tenha respondido algumas perguntas que você mesmo possa estar fazendo acerca do Natal. E a primeira pergunta que eu quero dar bastante clara e bastante direta é para o pastor Luiz Henrique mesmo. Pastor, o que é o Natal? O que nós podemos perceber, inclusive, é que cada autor bíblico ele apresenta uma faceta do Natal, digamos assim. Sim. Inclusive na minha igreja, essa foi a mensagem de um fim de semana atrás, ou dois, e nós podemos perceber, o que nós fizemos lá é que nós olhamos sobre o que é o Natal em Lucas e agora o apóstolo Paulo, e se nós olhássemos outros autores, nós veríamos que para cada um seria ressaltada uma faceta do Natal. Mas resumindo, todos eles, Natal não é troca de presentes, Natal não é Papai Noel, Natal não é aniversário de Jesus. O Natal é a vinda ao mundo de um Deus, dando início a um plano de salvação. Então, a partir dali, Deus se torna ser humano, Jesus deixa o céu e passa a habitar entre os seres humanos. Ele que era dono de tudo, passa a se tornar servo, assumindo forma humana e de uma maneira muito humilde, vem para começar uma série de lições que ele vai dar aos seres humanos até culminar com a sua morte. Então, o Natal é o start visível aos olhos humanos do plano de Deus para a salvação da humanidade. Pastor Eliseu. Natal é aquela expressão de amor de Deus, a declaração, melhor dizendo, de amor de Deus à humanidade. E João 3,16, para mim, é o texto que traduz isso de uma forma bem nítida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Já que em Natal fala-se tanto de presente, então nós recebemos o presente de Deus, a salvação, através do nascimento do seu Filho. Todos aqueles que acreditam realmente nele como Salvador, recebem esse presente, ou seja, recebem esse dom da vida eterna. Natal para mim é isso. Você, Marcos? Natal é o início da história de Deus na nossa história, trazendo salvação, libertação, presente de Deus para nós. Pastor Luiz, eu disse então na mensagem, eu gostei dessas colocações aqui, na mensagem o senhor focalizou específico uma parte, dizendo que Natal é a contagem regressiva de Deus para o mundo. Como que se ele desse, o senhor até usou agora na sua resposta, como start. O que significa dizer isso então? Que é essa contagem regressiva de Deus. Como faria o nosso telespectador para entender isso? Mas contagem regressiva do quê? Eu gosto de entender a humanidade separada por fases. Sim. E a gente percebe fases desde Adão até a saída do Éden, e depois fases da saída do Éden até Abraão, por exemplo, fases até a saída do Egito, depois até... e assim por diante. E existe uma fase especificamente que se encerra no nascimento, que é uma fase que muda completamente a história. Na verdade, esse nascimento de Jesus, ele muda tanto a história que hoje nós dividimos toda a nossa história entre antes e depois de Cristo, Podemos cristãos dizer, então, ou não. Que até Jesus era uma fase de preparação da humanidade para receber? Na verdade, o que você olha é que o Antigo Testamento inteiro é a preparação. João Batista vem para preparar o caminho imediato daqueles que vão ver Jesus caminhando pelas ruas. Mas todo o Antigo Testamento já eram preparações. Os profetas já estavam preparando o coração do povo. Os ensinamentos de Deus, desde que
dizendo que precisava matar cordeiro, precisava matar uma pombinha, já era uma preparação dizendo que um dia viria um dia chegaria alguém que viria para morrer no lugar de outra pessoa. Então, o matar o cordeiro no lugar de outra pessoa já era um ensinamento de Deus preparando o coração do ser humano. Então, toda a história da humanidade é uma preparação para que Cristo nascesse e a humanidade estivesse pronta para recebê-lo. E o Natal, portanto, é esse momento em que as coisas acontecem, de agora em diante nada mais é preparatório para a vinda de Jesus. Agora a preparação muda. Agora a preparação é para a volta de Jesus. Se nós pegarmos, inclusive, um pastor queridíssimo nosso, falecido recentemente, pastor Antônio Fernandes, ele diz que se você pegar todo o Antigo Testamento e espremer em uma frase, resumir em uma frase, a frase vai ser: Jesus virá. E se você pegar todo o Novo Testamento e resumir em outra frase, a frase vai ser: Jesus veio e voltará. Então, o Natal é quando nós aguardamos a vinda de Jesus e, a partir do Natal, nós aguardamos o juízo de Jesus, o juízo de Deus. Jesus voltando como juiz para buscar e para julgar a humanidade. Pastor Eliseu, o que a Bíblia quer dizer quando ela afirma que Jesus veio na plenitude dos tempos? Eu gostei das colocações do pastor Luiz Henrique na mensagem, porque quando nós pensamos nisso, em plenitude, a princípio nós pensamos em função da história da própria humanidade. Parece que a história da humanidade foi sendo desenhada e a plenitude do tempo, ele deixou bem claro, é o tempo de Deus, de acordo com os propósitos de Deus. Ou seja, o mundo estava pronto de acordo com aquilo que foi sendo dirigido pelo próprio Deus dentro dos seus planos, para receber, então, o nascimento. E nós vemos isso na história exatamente de uma forma assim, a dominação romana, preparando o mundo num contexto de paz. Conhecida Pax Romana. Exato, a Pax Romana, nós tratamos disso até num programa anterior. Nós temos uma língua só, que era o inglês da época, que era o grego, que a comunicação era fácil. O próprio povo judeu, sob a pressão do domínio romano, esperando uma libertação. Então, naquele momento de maturidade ali da história, vem o nascimento de Jesus. Então, nós estamos novamente nesse contexto, caminhando agora para o retorno de Jesus, e estamos identificando os sinais das profecias com relação à história. A plenitude do tempo, para mim, é exatamente isso, dentro dos planos de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, a história sendo movimentada para que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu. Sim. Eu acho interessante essa fala, porque por detrás vê um Deus organizado, planeja e executa. E hoje é tempo de nos prepararmos, porque esse Jesus que veio, voltará. Ele é o presente de Deus. Aquele que rejeita esse presente, rejeita o próprio Deus. Eu gosto dessa expressão também, plenitude do tempo, porque bem em cima disso que o Marcos Estrela está falando, mostra que a engrenagem de Deus nunca para. Sim. A engrenagem de Deus está trabalhando e a humanidade precisa viver de acordo com a tocada dessa engrenagem. A gente precisa viver a nossa vida sempre em paralelo, olhando ao lado para tentar ver como anda esse mandamento de Deus, essa engrenagem, para onde ele está caminhando, para onde Deus está conduzindo a humanidade e qual que é a expectativa dele com relação ao nosso comportamento, à nossa atuação. Eu lembro-me de uma mensagem até do pastor Jeremias Pereira, que ele falava sobre um trem pegando a sua velocidade, e quando ele chegava no ápice da sua velocidade, onde ele desenvolvia toda a sua potência, ele chamava de momentum, né? Então esse daí, a vinda de Jesus foi no momentum de Deus, onde estava tudo preparado para que houvesse uma melhor compreensão acerca da pessoa de Jesus, para que a expectativa acerca de Jesus estivesse bastante alta e para que houvesse um significado muito forte com a questão do nascimento. Tanto é que mexeu com Herodes, mexeu com os magos do Oriente. A Bíblia não fala sobre reis, mas fala sobre magos do Oriente. Mexeu com toda a comunidade que havia ali. Todos entenderam aquele como um sinal de Deus para aquele momento. Até os seus perseguidores, seus algozes, até aqueles que o crucificaram, o fizeram, apesar deles não entenderem daquele momento, mas eles o fizeram pela essa percepção de que era algo maravilhoso de Deus que precisava ser tratado ali. E eu gosto também da explicação do pastor Marcelo Gomes acerca desse texto,
Sim. Foi uma das pessoas que eu ouvi quando eu estava preparando essa mensagem. Uma das mensagens em que eu fui beber um pouco era o pastor Marcelo Gomes, da primeira IPI daqui de Maringá, falando sobre esse termo plenitude do tempo, porque ele usa o comparativo entre o Cronos e o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, o tempo oportuno. É como se Deus olhasse para a humanidade e falasse assim, eu acho que agora é um bom momento. E o Cronos não indicaria tanto isso. Apesar de que ele nasceu no momento mais oportuno, o Cronos indica, chegou a hora, estando pronto ou não, a coisa vai acontecer. Mas aí, em cima de novo do que o evangelista Marcos Estrela falou, aí Deus prepara a humanidade para acontecer isso que o pastor Eliseu comentou. Quando Jesus nasce, a cama está feita. Apesar dele nascer no Cronos correto, de um Deus organizado isso, que planeja e executa. Então, apesar de ser no Cronos correto, é como se Deus estivesse executando também no Kairos correto, porque ele preparou a humanidade. Eu gosto muito do conceito teológico de que Deus é aquele que determina os fins e providencia os meios. Então, Deus determinou a vinda de Jesus desde antes da fundação do mundo. E ele foi providenciando todos os meios históricos, filosóficos, teológicos, de compreensão, para que acontecesse aquilo exatamente naquele momento que era necessário que acontecesse. O que eu achei legal, que o pastor Luiz, ele fez a sua reflexão expondo um texto bíblico. Isso significa toda a nossa argumentação, que isso é embasada na Bíblia. E isso é interessante, nós compreendemos que esse Deus que planeja e executa, ele deixou bem claro aqui para nós. Né? Se nós quisermos compreender mais esse plano, essa vontade de Deus, aqui está. Pastor Luiz, a palavra de Deus lá em Romanos nos diz que hoje nós temos paz com Deus. Seria isso o que foi afirmado na mensagem, que escravos se transformaram agora em filhos? Enquanto nós olhamos para o relacionamento do homem para com Deus, de acordo com o que Adão e Eva, por exemplo, fizeram no jardim, nós vamos sempre perceber que estamos em dívida. Nós estamos em dívida, em dívida, em dívida. Nós estamos sempre arredios, nós estamos desinteressados em Deus, nós estamos sem querer saber o que Ele quer para nós. E então Jesus vem e estabelece a graça, que foi uma das coisas que eu falei. Nós estávamos, inclusive, comentando aqui, talvez as perguntas vão caminhar para isso, não sei, mas nós estávamos comentando que a graça não anula a obediência, mas agora eu sou salvo não pela obediência, eu sou salvo pela graça, porque essa agora graça... vem como uma resposta da própria graça. Exatamente, né? Porque essa graça é que me deu essa paz com Deus. Essa graça fez com que o Deus que estava irado porque eu desobedeci, agora dirigiu essa ira para outro. Na cruz, Jesus absorve a ira de Deus e por isso nós temos paz com Deus. E, inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz que ele pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz do Calvário. Colossenses fala isso. Um dos textos mais lindos. Um dos mais lindos. Em Colossenses, Paulo diz que Jesus cravou o nosso escrito de dívida na cruz do Calvário. Se nós não somos mais devedores, ele não tem mais nada contra nós, nós não temos mais atrito com ele, e é por isso que o Paulo em Romanos fala acerca da paz. Inclusive, quebra um pouco aquela ideia de um Deus bonachão, que não vai dar nada. Deus cumpriu a sua ira em Cristo Jesus. Exatamente. É que Cristo recebeu, ele por si mesmo recebeu toda a ira por nós. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pastor Eliseu, poderíamos dizer que Natal é paz com Deus? Poderíamos dizer, não, podemos afirmar com toda certeza, que porque essa paz, Jesus mesmo diz em João 14:27, é uma paz diferente de toda e qualquer coisa que você imagine como paz. O mundo não pode oferecer paz. A paz entre nós, nos nossos relacionamentos, a paz entre nações, muitas vezes é feita de acordo com tratados e é condicionada a certos aspectos. Essa paz que Deus nos dá através de Cristo Jesus é inigualável. Então, entender essa paz como um presente maravilhoso que me liberta de todo jugo de pecado, me liberta de mim mesmo, me liberta de toda opressão, no sentido de que eu não me torno mais uma pessoa que, como a gente está dizendo já antes, obedece por força de lei. Mas eu agora amo tanto a Deus que a minha vida é de obediência plena. Sim. Mas é uma obediência espontânea por entender que somente Ele pode me garantir a paz, até mesmo no meio das tempestades. A obediência seria então um ato de louvor, né, pastor Eliseu? Antes a obediência era por medo do castigo, agora é por gratidão. Por gratidão, porque não teve o castigo. Exatamente. Né? Marcos.
Eu acredito que Natal também é gratidão. Sim. Deus enviou o seu Filho para nos abençoar, nos libertar, né? Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que perceber amor e justiça. Foi isso que ele veio cumprir para nós. Amor e justiça. Amém. Nós devemos viver em gratidão a esse Deus. Bênção, bênção, bênção. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos aqui para continuarmos a aprofundar um pouco mais esses conhecimentos acerca do que é o Natal. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Muito bom que você esteja nos acompanhando aqui. Espero que você esteja sendo abençoado pelo nosso programa. No final desse bloco nós vamos ter uma surpresa para você. Não deixe de assistir. Um videozinho de 5 minutos, lindo demais. Espero que abençoe seu coração. Pastor Luiz, o senhor falou na mensagem e falamos um pouco no bloco anterior acerca da lei e da graça. Qual a diferença entre lei e graça e como se dava a salvação antes de Cristo Jesus? Uma das coisas que nós precisamos sempre observar é que Cristo inaugura a graça porque o ser humano, ele contraiu uma dívida com Deus que ele não conseguiria pagar. Jesus deixa claro isso em algumas parábolas, por exemplo, do credor incompassivo, que tem uma dívida de 10.000 talentos, e o Augusto Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes, pregando na sua igreja sobre esse texto, ele falou que esse valor de 10.000 talentos era coisa de 7 ou 8 vezes toda a produção do país inteiro. É como se pegássemos o produto interno bruto do país inteiro, do Brasil inteiro, multiplicássemos por 7 ou 8 e colocássemos isso como sendo o que você deve para uma pessoa. E aí aquele camarada ainda fala, não, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Deus sabe que nós não temos como pagar. E desde Adão e Eva, nós estamos em dívida com Deus. Então, no período da lei, nós achávamos que conseguiríamos pagar obedecendo tudo. Mas todos nós já nascemos pecadores. Então, portanto, isso faz com que nós nunca consigamos pagar. Além do que a lei aponta para a nossa fragilidade de relacionamento com Deus, né? Uma das grandes questões da lei, quando nós falamos lei, eu quero aqui especificar os 10 mandamentos, é que nós somos incapazes de conseguir obedecê-los na sua totalidade. A Bíblia diz que a desobediência de um deles é a desobediência de todos eles. Então, é como se Deus tivesse falado, olha, vocês querem então ser merecedores dos céus? Toma aqui, 10 questões. Vocês respondam
as 10 setas. Se vocês conseguirem, vocês são merecedores. O único que conseguiu cumprir essa lei por completo foi Cristo Jesus. Nenhum outro. E a Bíblia diz, aquele que tropeça em um dos pontos da lei, tropeçou em toda a lei. Pastor Eliseu, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão da lei e da graça? A lei foi dada pelo próprio Deus no Velho Testamento para guiar o seu povo. Então era um contraste entre aquilo que diferenciava o povo de Deus dos demais povos. Com o passar do tempo, o povo de Israel foi amando mais a lei do que o próprio Deus e passou a praticar a lei não por obediência, por amor, mas pelo legalismo. A graça, sob a graça, não é que nós agora estamos na desobediência. É obediência, mas uma obediência diferente. É obediência por amor. O próprio Senhor Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, nos trazer a salvação, e Ele o fez por amor. Amor ao Pai, primeiramente, acima de tudo, e amor pela humanidade. Então Ele não veio forçosamente, Ele não veio por obrigação. E isso então é passado a todos aqueles que o recebem como Salvador. Nós cumprimos as leis de Deus não para sermos salvos, nós cumprimos por sermos salvos. Nós cumprimos as leis de Deus não forçosamente para mostrar resultado. Nós fazemos isso como um culto, como uma expressão de adoração. A obediência, portanto, permanece, né? A obediência permanece, mas agora numa nova ótica. Além do que, a questão da graça, ela mesma nos ensina, nos atinge, nos mostra que nós não conseguimos alcançar, e por isso nós reconhecemos que somente em Cristo nós somos salvos. Então, é fundamental isso. Inclusive, sobre o Antigo Testamento ainda, não há salvação sem Jesus, na Bíblia toda, não é só no Novo Testamento, na Bíblia toda. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles foram salvos na expectativa do Messias que viria, com os olhos lá na frente. Eu gosto muito da figura de um teólogo que diz que a salvação no Antigo Testamento era olhando para frente, para aquilo que Cristo viria fazer. E a salvação no Novo Testamento é olhando para trás, por aquilo que Cristo já fez por nós. Amém. Sobre a questão da lei, eu lembro daquele jovem rico que chegou até Jesus. Ele se dizia religioso e cumpria a lei no pé da letra. Tanto é que Jesus pergunta, tem observado os mandamentos? E ele fala, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Detalhadamente. E Jesus coloca uma questão e prova para ele que ele não consegue nem sequer o primeiro. Além do que a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, nem sequer o primeiro, que era amar a Deus. Tamanha a nossa limitação diante da lei. Então, Natal, Jesus na nossa história para cumprir a lei por nós e nos justificar diante dessa lei. Natal é isso. Natal é justiça de Deus em nosso favor. Natal é Jesus vir ao nosso encontro, cumprir a lei por nós e nos salvar. Poderíamos dizer então que o Natal seria um sinal da graça de Deus, pastores? O Natal é o início do momento de graça, quando Deus resolve se fazer homem, habitar entre nós, para que nós não precisássemos mais viver à sombra da lei. Como diz o texto de Gálatas mesmo, que foi utilizado, fala sobre isso. Ele veio para abolir essa lei e nos transformar de escravos para filhos. Pela graça sois salvos, isso é o que a Bíblia nos afirma. Então esta salvação é a dádiva de Deus, um presente de Deus nos dado através de Cristo Jesus. Natal é isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. E aí, para nós que somos cristãos, o que significariam as luzes de Natal? Começar do evangelista Marcos, daí pastor Luiz, pastor Eliseu. O que seriam esses sinais, essas luzes de Natal? O que poderíamos celebrar ao vermos essas luzes? Eu quero imaginar que as pessoas usam as luzes nos seus lares e tudo mais para falar que Deus nos trouxe a luz. Eu quero imaginar isso. Eu não sei se é exatamente isso que o povo pensa aí fora, mas essas luzes nas casas não tem nada a ver com o cristão. A nossa luz é Cristo. Ele é a nossa luz. Eu gosto de também fazer uma metáfora, uma paráfrase, uma releitura e enxergar essas luzes de Natal, apesar de que eu sei também que a motivação das pessoas não é essa, mas eu gosto de enxergar essas luzes como sendo manifestações da estrela, digamos assim, né? Vamos olhar para essas luzes de Natal como se fossem as estrelas de hoje, convidando-nos para caminharmos em direção até Jesus, coisas dessa natureza. Apesar de que eu sei que... Numa expectativa mais esperançosa, então eu gosto de olhar dessa forma, mas eu sei que os outros não olham dessa forma. Eu sei que o mundo não faz por isso. Pastor Eliseu. Luz, para mim, tem um significado de vida.
A luz me lembra a vida. Tanto é que quando fala que nasceu, veio a luz, né? Deu a luz. Então eu creio que, tomando cuidado que o Marcos recomendou ainda agora, mas eu posso, de repente, enfeitar a minha casa, enfeitar o meu templo de tal forma, usando as luzes, para anunciar exatamente isso. É o símbolo da luz de Cristo Jesus, brilhando nas trevas. Então, você passa por um lugar, aqui em Maringá nós temos alguns pontos, algumas casas são bem enfeitadas, então você passa e você vê o impacto. Eu já ouvi dizer que a vista aérea à noite também é muito bonita, observando alguns pontos da cidade. Então você nota a luz no meio das trevas. Eu creio que essa deve ser a intenção. O enfeite para nós não é no sentido somente de decoração. É dizer, olha, eu tenho a luz de Cristo Jesus, eu quero que ela brilhe através da minha vida e eu faço isso simbolizando no enfeite da minha casa. Seria a luz de Deus brilhando em nós para que a nossa luz brilhe através, sobre a vida de outras pessoas. Própria Bíblia diz. Essa é a verdadeira luz. Sim. A luz de Deus brilhando em nós. Essa casa que deve ser enfeitada. É aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. E assim também vejam, brilhe a vossa luz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E essa luz não pode ser escondida debaixo de uma cama ou dentro do guarda-roupa. Tem que ser visível. Exatamente. E agora, essa fala de Cristo, inclusive, no Evangelho, ela resume bem o motivo, né? E toda luz que aponta para Deus, toda luz que pode sair de mim, ou que eu posso ter na minha casa ou na minha igreja, se ela redunda em glória de Deus, então parabéns, o caminho é esse. Agora, se a luz aponta para outro lugar, então sinto muito. Então poderíamos dizer que o Natal é a luz de Deus brilhando no mundo dos viventes para trazer salvação. E levar no mundo de trevas. Bênção do Senhor. Mateus 5,16, é assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Amém. Então, a expressão é a luz dele brilhando em nós. Aí eu gosto de usar algo que Deus criou na natureza. Você, à noite, assim, você vê aquela lua linda, parece que é um furo no céu, assim, deixando extravasar uma luz, mas aquela luz não é da lua. Aquela luz é do sol, que resplandece. Então, nós recebemos o reflexo da luz de Jesus e transmitimos essa luz. É uma imagem que nós podemos usar para falar do Evangelho. Nossa. Normalmente as pessoas dizem assim que sempre, falando sobre esperança, né, sempre tem luz no fim do túnel. Né? Procura a luz no fim do túnel que você consegue. A respeito de Jesus, ele é a luz, não no fim do túnel, mas em toda a caminhada. Em toda a nossa caminhada. Bênção, bênção. Nós vamos assistir um vídeo que eu falei para você que seria surpresa, que é a bênção, e eu quero pedir para que você preste atenção nesse vídeo. Vou pedir para o pastor Eliseu nos dar os créditos aí exatos do vídeo, pastor Eliseu, e assista esse vídeo. Acabando esse vídeo, depois nós voltamos com outro bloco, com o pastor Luiz orando por você. Quem fez o vídeo, pastor? Nós já usamos isso na Páscoa, uma ideia do grupo Voa Flor, então eles dirigem as crianças para passar esses princípios, esses valores da palavra de Deus, contextualizando, usa as crianças, bem contextualizando mensagens, uma mensagem bonita como essa do Natal. Eu espero que abençoe sua vida essa mensagem do vídeo de hoje, tá ok? E não desliga depois do vídeo. Pastor Luiz Henrique volta orando com você aqui no programa O Caminho da Vida. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia, um lindo anjinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida.
Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo. Aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeira, estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei pra
receber essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que você tenha gostado do vídeo das crianças. É uma maravilha, né? E que essa alegria do Natal tome o seu coração. Antes de nós passarmos por oração do pastor Luiz, quero lembrar você, nós estamos precisando de 400 Bíblias Caingangue e 100 Bíblias Guaranis para que nós façamos uma doação de presente de Natal para tribos indígenas. Você que quiser compartilhar, ou melhor, contribuir conosco, entre em contato através do telefone 9803-8182. Você vai falar com o pastor Eliseu, 9803-8182, para doações de Bíblias na língua Caingangue e na língua Guarani, para nós darmos de presentes para tribos indígenas nesse Natal. Agora você fica com uma oração do pastor Luiz Henrique. Tenha um ótimo Natal. Espero você já no programa que vem, mas se nós não nos virmos, um ótimo Natal para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você sempre esteja aqui conosco no programa Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Deus amado, queremos bendizer o teu nome, porque sabemos que o Senhor se dispôs a vir até nós na forma do teu filho, na forma de uma criança, para que nós pudéssemos fazer essa passagem do momento em que tínhamos que obedecer uma lei, para esse momento em que podemos receber a salvação do Senhor de graça. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor se fez homem. Obrigado porque o Senhor veio habitar conosco para nos ensinar como devemos fazer, o que devemos ser. E queremos te pedir que o Senhor nos ensine todos os dias, a nós pastores, aos nossos telespectadores, aos nossos amigos e amados aqui do programa Caminho da Vida. Que o Senhor faça com que o nosso Natal seja muito mais do que uma celebração com troca de presentes ou um jantar diferente, mas que o Senhor nos permita, Pai, que o Natal seja um momento todo específico, todo especial, onde nós poderemos nos encontrar com o Senhor nas páginas da Tua Palavra, na meditação acerca das Tuas coisas, e que nós possamos encher o nosso coração de alegria pela obra do Senhor, naquela manjedoura e que culminou na cruz do Calvário. Bendito é o Teu nome por essa salvação. Bendito é o Teu nome pelas nossas vidas, bendito é o Teu nome por todos os natais que já tivemos e que ainda teremos. Louvamos ao Senhor, louvado seja o Teu nome, desde hoje até a eternidade, em nome de Jesus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos